Esse decreto, ele entra em vigor a partir de hoje, porém, as pessoas terão 5 dias, né, os estabelecimentos que estão sendo flexibilizada a abertura, terão até 5 dias para se adaptarem às novas regras impostas. Porém, eu gostaria de ressaltar que já existia um outro decreto vigente que não foi revogado. A gente apenas está estabelecendo algumas novas diretrizes para que os comércios, os estabelecimentos que anteriormente estavam fechados possam serem reabertos, mas terão que intensificar aí as regras de higienização e cumprir todas as metas que estão fixadas nesse decreto. Para esses novos estabelecimentos que vão voltar a funcionar, vai ter algum tipo de restrição? Sim, com certeza. Que acontece? A gente mora numa cidade pequena e eu acho que é uma discussão que tomou proporções já, né, dentro do país, do território nacional, que é com relação à parte econômica. Porque alguns comerciantes que não são considerados, né, as atividades não são consideradas serviços essenciais, estavam fechados. E isso estava gerando um grande atrito, tanto entre os próprios comerciantes, quanto entre a população e o município, né, as autoridades administrativas e políticas do município. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito crítico no país. E fechar o comércio não vai trazer tantos benefícios quanto a gente poderia imaginar, porque vai acabar gerando outros problemas. Então a gente sentou, a gente tem um comitê de enfrentamento para o coronavírus, né? E a gente sentou, se reuniu também com os comerciantes e achamos por bem estabelecer algumas novas regras para que esses outros estabelecimentos pudessem também estar trabalhando e ganhar o pão de cada dia, né? Porque todo mundo precisa trabalhar, né? E isso é fato. Mas o que eu gostaria de salientar, assim, deixar bem claro, é que a prefeitura não está abrindo as portas para todo mundo de maneiras indiscriminadas. O que a gente está tentando fazer, o que a gestão está tentando fazer, é permitir que todo mundo trabalhe sem comprometer a segurança e continuar com todas as regras de higienização, trabalhar dessa forma. E eu acho que a principal questão aí vai ser a conscientização da população. Para esses estabelecimentos que não cumprirem a regra, vai ter uma notificação, vai haver multa, como que vai funcionar? Olha, na verdade, o próprio decreto ele já funciona como uma notificação e eu acho que nós estamos lidando com pessoas que são esclarecidas e todo mundo já sabe o que pode e o que não pode fazer, né? Essa é a realidade. E então a notificação já está, porque a vigilância sanitária, os profissionais, eles já estão trabalhando há vários dias, assim, inclusive eu gostaria até de parabenizar todos os profissionais que eu sei que estão trabalhando com muito afinco aí. O contingente é pequeno, mas nós vamos procurar intensificar ainda mais essa questão. Quem não cumprir as regras, tá, será multado. A multa já foi estabelecida no outro decreto. E se persistir, se for reincidente, se não respeitar as regras, o alvará poderá ser cassado, as atividades poderão ser suspensas com fechamento do estabelecimento comercial e também poderão sofrer algum tipo de ação, né, judicial, porque esse tipo de questão será levada ao Ministério Público, porque a gente está lidando com uma questão de saúde pública, né? Então, acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. O que continua em restrição ainda no município? Olha, os comércios que estavam fechados, por exemplo, academias, restaurantes, eles vão abrir mediante as condições que está estabelecido ali no decreto. A feira municipal também será reaberta, mas com, né, todas as diretrizes que a gente já fixou nesse decreto, que vai ser levado a conhecimento da população a partir de hoje. E o que continua fechado, não pode ter atividade esportiva no ginásio, tá? No ginásio não vai poder ter de forma alguma. Festas, eventos que possam gerar esse tipo de aglomeração também não vai poder abrir. Bares
também não vão voltar a funcionar, tá? Tem muita gente que está meio confuso com essa com relação à abertura dos bares, mas os bares vão continuar funcionando da mesma forma que estava, que é delivery ou retirada no local. Mari, nós falando em estabelecimento comercial, igreja não se inclui em estabelecimento comercial. Como que vai ser esse decreto? Como que vai ficar liberado para as igrejas voltar às suas atividades? Então, acho que é de conhecimento de todo mundo que há um tempo atrás o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele fez um comunicado e fez uma normativa incluindo as igrejas, tá, como serviço essencial. Então, o serviço essencial, em tese, ele estaria liberado para funcionar. Então, o que nós fizemos? Porque a gente não pode esquecer que nesse momento de distanciamento social, algumas pessoas elas acabam tendo problemas de ordem emocional, porque elas estão mais isoladas, então a gente não pode esquecer do serviço que a igreja presta, né? Que é com relação a esse apoio a todos os frequentadores. Então, sem querer comprometer o distanciamento social, a gente pensou o seguinte: a igreja ela vai funcionar com 30% da sua capacidade e as pessoas não poderão ficarem próximas, né? Deve respeitar o 1,5 metro aí de distância. Todos os frequentadores, assim como todas as pessoas que, porventura, desenvolvam alguma função ali dentro da igreja, deverão estar usando máscaras. Também deverão disponibilizar álcool, né? O álcool 70% ou álcool em gel. E, de preferência, porque, assim, o decreto ele fala que deverá ser instalada uma torneira, né? Um lavatório na parte da frente, ou o álcool em gel. Então, assim, é um ou outro. Você precisa, o ideal é fazer essa disponibilização da água e sabão, né, de um lavatório na entrada. E outra coisa também que deve ser observada, e que é muito importante, é ter uma entrada e uma saída exclusiva para evitar o cruzamento de pessoas ali que estão entrando e saindo. Eu sei que as igrejas, principalmente as evangélicas, elas têm um costume de cumprimentos, né, às vezes na entrada e na saída. Isso daí não vai poder mais acontecer. Então, evitar esse tipo de cumprimentos, porque eu acho que todo mundo já sabe que o cumprimento tem que ser com o cotovelo e tal. Então, eu gostaria que todo mundo continuasse agindo dessa forma. Então, aí cada estabelecimento, tanto a igreja como os outros estabelecimentos, tem que intensificar a higienização do local. Toda vez que for ter culto, vai ter culto? Beleza. Vamos ali limpar e higienizar tudo, tá bom? As igrejas também, tem uma outra questão que é muito importante ressaltar, que elas terão que apresentar um plano, um cronograma de funcionamento, assim como as academias, tá bom? Porque as academias, elas terão que apresentar esse plano, que vai ser aprovado pela Secretaria de Saúde, e também vai ter que higienizar todos os equipamentos, tal, seguir todos os critérios que estão estabelecidos no decreto. E nas repartições públicas do município, vai ter alguma alteração por esse decreto? Sim. Até então, os atendimentos ao público estavam suspensos aqui no Paço Municipal e em outras secretarias. Então, a partir de agora, a gente vai poder atender ao público, porém, nós só vamos atender quem estiver usando máscara, tá? E a administração vai definir como será feito a entrada e permanência das pessoas, porque vai limitar de acordo com o tamanho do local. E o horário de atendimento? Não, o horário de atendimento vai permanecer das 7 às 13, da forma como está. E uma coisa que eu gostaria de destacar é com relação aos restaurantes e lanchonetes. Eles vão poder abrir, mas só com 50% da sua capacidade, e os proprietários terão que respeitar o distanciamento, tá, das mesas entre uma mesa e outra de 2 metros. E também vão ter que respeitar
a capacidade de cada mesa, tá? Só 50%. Então, se são 4 pessoas, lugares para 4 pessoas, apenas 2. Apenas poderão funcionar à la carte, self-service, só se uma pessoa exclusiva do estabelecimento for servir. Eu não posso, eu frequentadora, eu não posso ir lá e me servir. Então, o dono do estabelecimento, do restaurante, vai ter que disponibilizar uma pessoa para fazer isso, que vai ter que usar máscara e luvas. E aí, trabalhar com toda a parte de higienização. E quem for atendido de fora, caminhoneiro e tal, só pode ser atendido se usar máscara. E os talheres deverão ser lavados separadamente. E apenas um funcionário poderá fazer essa manipulação. Então, se qualquer pessoa... eu fui lá, eu peguei, porque a gente trabalha... Hoje em dia a gente trabalha muito com cartão, né? De débito, de crédito. Então, fazer a higienização das máquinas, isso já estava sendo feito... já estava sendo estabelecido no outro decreto. Porém, algumas pessoas acabam negligenciando isso e, infelizmente... não tem como a gente fiscalizar o tempo todo o que está acontecendo ali, né? Então, a gente precisa contar muito com a colaboração da população, porque todas essas medidas estão sendo adotadas para a segurança de todos os munícipes. Então, vamos abrir o comércio? Vamos abrir o comércio, mas vamos ter responsabilidade. Relembrando que a Prefeitura está atendendo todas as normas fixadas pela OMS e também pela Secretaria de Saúde, no sentido de tomar todas as precauções para evitar contaminação. E a gente gostaria de frisar que não estamos relaxando as regras. Nós estamos apenas tomando medidas que visem possibilitar que todo mundo exerça a sua atividade, né, que é o seu ganha-pão. Então, contamos com a colaboração de todos para evitar que situações complicadas venham ocorrer no futuro, como fechamento de estabelecimento comercial, tal. Então, a gente espera que as pessoas se conscientizem da necessidade do distanciamento social, apenas exerçam as suas atividades realmente necessárias, e com relação às demais questões, que realmente fiquem em suas casas, se você pode, fica na sua casa, porque é uma realidade o que está acontecendo e está cada vez mais próximo de nós. Às vezes a gente acaba ficando mais tranquilo, porque ainda não chegou aqui em Alto Taquari, mas está se aproximando. Mineiro já tem casos, Chapadão já tem 8 casos, Mineiro já está com 6 casos, e logo, logo vai chegar aqui. Então, vamos tomar todas as medidas possíveis. A gente não fez nenhum decreto, mas nós aderimos à campanha do governador do estado, que constitui no uso de máscara, né? Que acho que todo mundo sabe, eu cuido de você e você cuida de mim. Então, vamos todo mundo usar máscara, higienizar as mãos, fazer a nossa parte. Vamos dar exemplo, né? Vamos cuidar de todos nós.